Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Durante algumas semanas, estamos usando o episódio da sexta-feira para falar sobre o assunto da ressurreição. Hoje vamos falar sobre ressurreições que aconteceram antes do nascimento de Jesus. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 866 e a nova pergunta do dia. A ressurreição, tanto de Jesus como de todos, é uma das doutrinas mais importantes do Evangelho de Jesus Cristo. Mas as primeiras ressurreições, registradas nas Escrituras, aconteceram antes do nascimento de Jesus. O Antigo Testamento serviu para levar os homens a Jesus, e assim alguns casos de ressurreição serviam para mostrar o que Jesus faria com perfeição. Milagres realizados por profetas no Antigo Testamento também serviam para confirmar a veracidade das mensagens divinamente inspiradas que esses homens pregavam. Vamos considerar 3 relatos de ressurreições no Antigo Testamento. Primeiro, o filho de uma viúva em Sarepta. O Antigo Testamento focaliza a história do povo de Israel, os descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas a primeira ressurreição registrada não foi de um israelita. O profeta Elias fugiu da terra de Israel durante o reinado de Acabe, um dos piores reis da história da nação. Uma mulher fenícia, filha do rei de Sidom, casou com Acabe e fez de tudo para trazer morte e destruição para os israelitas. Elias, o profeta usado por Deus para revelar os pecados de Jezabel, aquela princesa, saiu de Israel e foi morar por um tempo na Fenícia, na terra dela. Enquanto Jezabel trouxe a morte para muitos israelitas, Elias operou milagres para dar a vida a uma família fenícia. Seu milagre mais notável foi a ressurreição do filho de uma viúva em Sarepta. Elias orou ao Senhor e recebeu a resposta que procurou. Diz 1 Reis 17, versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O segundo caso, o filho de um casal em Sunem. Eliseu era o sucessor de Elias e também recebeu de Deus poder para confirmar sua mensagem por meio de milagres. Um casal na cidade israelita de Sunem se mostrou muito hospitaleiro, até preparando um quarto para o profeta usar quando passava pela região. A mulher desejava muito ter um filho e Eliseu fez uma profecia que foi cumprida no nascimento de um menino. Alguns anos depois, o menino passou mal e morreu. A mãe do garoto foi falar com Eliseu e Eliseu chegou ao quarto onde o menino estava e realizou o milagre. O menino levantou e saiu com sua mãe. Pode encontrar o relato desse milagre em 2 Reis, capítulo 4. E o terceiro caso, também envolvendo indiretamente Eliseu, foi um homem jogado no túmulo desse profeta. A última ressurreição registrada no Antigo Testamento foi o caso mais estranho, em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Eliseu havia morrido, foi sepultado. Algum tempo depois, alguns israelitas estavam enterrando o corpo de outro homem quando um grupo de moabitas se aproximava para atacar. Para poder fugir com pressa, os homens jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu. Quando o corpo tocou nos ossos do profeta, o homem voltou a viver. Esse milagre serviu para reforçar a veracidade das mensagens pronunciadas durante a vida de Eliseu. Esses milagres aconteceram aproximadamente 900 anos antes do nascimento de Jesus. Antes de Elias realizar seu milagre em Sarepta, não houve nenhum relato de ressurreições. Esse fato salienta a fé
de um homem que viveu uns 1000 anos antes de Elias. Abraão foi obediente quando Deus mandou que levasse seu filho, Isaque, para sacrificá-lo. A história se encontra em Gênesis capítulo 22. Abraão entendeu que grandes promessas seriam cumpridas por meio de descendentes de Isaque, que ainda não tinha filho, mas mesmo assim, ele não hesitou quando o Senhor pediu a vida do seu filho. Levou Isaque e se preparou para matá-lo. Deus impediu que ele completasse o sacrifício, mas elogiou a fé obediente de Abraão. Um fato especialmente interessante sobre a fé de Abraão foi revelado quase 2000 anos depois desse acontecimento. Diz Hebreus capítulo 11, começando no versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão nunca tinha presenciado ou ouvido falar de uma ressurreição, mas ele acreditou no poder de Deus, de realizar o impossível, e assim estava disposto a cumprir a ordem do Senhor e sacrificar o filho da promessa. Da nossa perspectiva, depois da ressurreição de Jesus e vários outros, talvez não é tão difícil acreditar. Mesmo para as pessoas que ouviram dos milagres de Elias e Eliseu, existia uma base para essa confiança na ressurreição. Mas Abraão nunca ouviu falar de nenhuma ressurreição e ainda creio que Deus seria capaz de realizar tal milagre. Deus, a fonte da vida, tem poder para vencer a morte. Agora a prometida resposta à pergunta 866. De acordo com Filipenses 2, qual deve ser o sentimento entre os cristãos que também houve em Cristo Jesus? Alternativas. A. Sentimento de justiça. B. Sentimento de liderança. C. Sentimento de humildade. Ou D. Sentimento de indignação. A resposta vem de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 8. Alternativa C. Sentimento de humildade. Paulo usa o exemplo de Jesus, que se humilhou descendo do céu para se sacrificar, para ensinar a humildade para nós. E a pergunta 867. Verdadeiro ou falso? Paulo usa a história de Sara e Rebeca como uma alegoria de duas alianças. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus dá a vida. E Deus, e somente Deus, é capaz de ressuscitar mortos e dar uma nova vida. Não somente no sentido de ressuscitar corpos, como fez Eliseu e Elias, mas de transformar vidas e nos dar a nova vida em Cristo Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.